seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Como prometido na semana passada, hoje vou falar sobre 3 elementos: a fé, a espiritualidade e a religião. Como esses elementos que fazem parte da vida humana podem nos influenciar positiva ou negativamente para nos aproximar ou afastar do apego à vida. Mas primeiro vamos conhecer as características independentes dessas palavras. A fé é a crença em algo não material, não físico. Ela trata de questões que não são racionais. Então você pode ter fé em si mesmo ou ter fé em princípios e crenças que você valoriza. A espiritualidade está muito ligada à busca de significado na vida, à busca de sentido e conexão. E essa conexão também pode estar relacionada sobre a conexão que você tem consigo mesmo, com o seu eu interior. As práticas espirituais podem ou não estar ligadas a crenças religiosas. Já a religião é um sistema organizado de práticas, doutrinas, rituais, crenças, e as pessoas que seguem aquela religião são pessoas que estão conectadas com esses princípios. Religião é uma instituição e na maior parte das vezes ela tem um líder. E esse líder, junto com as escrituras sagradas, os códigos morais que essa religião prega, ele ajuda a conduzir essas outras pessoas nas etapas e no processo de amadurecimento, crescimento pessoal dentro daquela linha de pensamento. Será que esses elementos, ou um ou outro deste elemento, pode ser sempre positivo e o outro sempre negativo? Será que juntos eles formam um combo bom ou ruim? Bom, como eu costumo dizer, tudo na vida tem a dualidade. A luz e sombra está presente em todas as questões humanas. Esses aspectos podem ser tanto fatores de proteção quanto fatores de risco para o seu bem-estar. E o que vai determinar isso é a maneira como você vivencia esses elementos e como você interpreta a sua interação com eles. O fator de proteção pode ser justamente um código de moral, de princípios e valores que, se seguido, podem te trazer um pouco mais de bem-estar na sua própria experiência humana. Então, muitas práticas, muitas crenças religiosas e muitas práticas espirituais te conduzem a viver de forma mais saudável, a evitar certos comportamentos que podem ser prejudiciais para a sua vida e para a sua saúde. E com isso, a partir desses códigos, desses princípios e desses valores, você ter uma experiência e ser muitas vezes protegido de comportamentos de risco. Outro que eu poderia citar é a conexão e o apoio. Sentimentos como solidão, falta de pertencimento, isolamento, são gatilhos para comportamentos prejudiciais. Então, quando você faz parte de uma comunidade religiosa ou de uma comunidade que compartilha práticas espirituais, pode ser um suporte social muito importante para que sentimentos como esse não gerem comportamentos autodestrutivos. A fé, espiritualidade e religião podem trazer para a vida da pessoa um senso de sentido, um significado. Tem um psiquiatra que é o pai da logoterapia, que eu gosto muito dos livros dele, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro bastante conhecido, O Homem na Busca do Sentido. E esse livro fala da experiência pessoal dele como psiquiatra num campo de concentração. Ele fala que um vazio existencial passa a existir sempre que as pessoas perdem o significado na vida, perdem o sentido do viver. E ali, naquelas condições de um campo de concentração, era muito comum isso acontecer. Mas ele percebeu que em qualquer condição é possível que o ser humano encontre um porquê na sua existência. Muitos outros estudiosos chegaram à conclusão de que dar significado, e daí vem a palavra ressignificar, trazer o significado para algo, assim como para a sua existência,
fortalece o seu apego à vida e até mesmo pode diminuir o efeito das adversidades. Frankl falava que era possível encontrar sentido no sofrimento. Além dele, eu gosto de um outro autor que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu adoro esse livro, Indomável, que foi um jovem que nasceu sem braços e pernas. Esse aqui é um livro super inspirador. O Nick, ele é realmente um exemplo de motivação, de determinação e de encontrar sentido numa vida repleta de adversidades. Ele usa a fé de uma forma não abstrata. Ele acredita que a fé é a força que vai te mover para encontrar sentido e propósito na sua vida, mas também para, a partir desse encontro, você gerar uma enorme transformação ao seu redor. É o que ele chama de fé em prática. Ele diz que a fé, ela pode te ajudar a enfrentar obstáculos com coragem, compaixão e perseverança. E a partir dessa experiência pessoal, você pode impactar outras pessoas. Eu concordo muito com ele. E eu trouxe aqui até o meu livro para mostrar para vocês, porque preparando esse vídeo para vocês, eu percebi que as palavras confiar, acreditar, fé, universo, Deus aparecem muitas vezes. Muitas vezes. E realmente é um livro onde eu falo que é possível você superar o sentimento de que a vida não faz sentido, que não vale a pena, enxergando outras vertentes da realidade e ressignificando, trazendo um novo significado para tudo isso. É o que eu chamo de a vista de vários pontos, né? Aqui eu falo basicamente que quando você consegue observar as situações de pontos de vistas diferentes, você consegue trazer um significado e uma experiência mais profunda que supera aqueles primeiros sentimentos negativos que a gente pode ter diante de obstáculos, adversidades e situações que às vezes a gente precisa suportar por algum tempo. E eu gostaria de ler aqui, tem uma parte onde eu me apresento no livro. Eu falo tanto de fé no livro, né, que eu achei importante explicar como que eu vejo a fé na minha vida, né? E aqui no início eu falo exatamente isso, ó. Por acreditar que os 3 elementos fundamentais da vida, o físico, o emocional e o espiritual, estão interligados, eu não consigo tirar a espiritualidade das coisas. Eu sou uma pessoa especialmente dotada de fé. Entendo que fé é uma espécie de energia. E por não ser física e palpável, pode a qualquer momento tomar a forma que for preciso. Esta é a visão que eu tenho de espiritualidade. É a força que você acredita existir. De forma elevada, pode ser o que quiser para realizar o que tiver que realizar. E sendo assim, pode parecer com a imagem mental que cada um dos bilhões de habitantes deste pequeno planeta individualmente fazem dela. Então, para Frankl, para Nick e para mim, o sentido e o propósito da vida, o apego à vida, pode sim ser fortalecido por fatores como a fé, a espiritualidade e crenças religiosas também. Mas, como dito anteriormente, não são apenas fatores de proteção que nós podemos encontrar nesses 3 elementos. Nós também podemos encontrar fatores de risco. Entre eles, o excesso de dogmatismo, de negação da realidade, de fuga da realidade. Você pode também ter uma experiência ruim nessas comunidades. Muitos princípios religiosos geram divisão, discriminação, exclusão, ostracismo e violência. Então, a experiência nessas comunidades religiosas nem sempre são positivas. Às vezes você está ali fazendo um enorme esforço para fazer parte, para pertencer. Mas aquilo exige de você negar a si mesmo em aspectos que podem ser importantes para a sua identidade. Isso faz com que muitas pessoas sofram muito. E esse sofrimento pode gerar culpa, medo e impactar negativamente o bem-estar psicológico das pessoas. Um outro fator de risco bastante importante quando o assunto é religião, o estigma e o tabu
em torno da saúde mental é muito comum em alguns ambientes religiosos. Incentivam seus adeptos a falarem somente entre eles, desabafarem os seus problemas somente ali naquele ambiente e não buscarem apoio especializado, psicológico, ajuda de profissionais que realmente podem ajudar essa pessoa com adoecimento mental. Algumas religiões fomentam a ideia de que transtornos mentais, sofrimento emocional, comportamento suicida e autolesão são características de pessoas sem fé, sem Deus, sem espiritualidade. E desconhecem o efeito que a dor psíquica e o sofrimento humano pode causar no corpo físico, na vida e na existência. O luto por suicídio é um luto muito difícil e o suicídio ele foi criminalizado e tratado como pecado durante muito tempo. A maior parte das religiões valorizam acima de tudo a vida, o que pode ser protetivo. Mas para as famílias que perderam alguém por suicídio e têm uma crença religiosa, elas encontram um enorme desafio. Nem sempre os ritos religiosos podem cobrir as pessoas que morrem por suicídio em consequência de um profundo sofrimento humano. A questão da dor psíquica e do sofrimento humano, que leva muitos ao suicídio, não é bem trabalhada dentro das religiões. E muitas pessoas ainda acham que isso é um pecado, que é uma escolha. Muitas religiões tratam a memória das pessoas que morreram por suicídio de uma maneira muito violenta. E quem sofre com isso é a família. São aquelas pessoas que estão tentando sobreviver àquela enorme perda. E no momento que mais precisam de ajuda, elas podem ser ainda mais feridas por um ambiente que deveria oferecer o acolhimento nos momentos de adversidade. Notou como as crenças podem ser prejudiciais? O segredo está em tentar cultivar equilíbrio, uma atitude aberta, flexível, evitando extremismos e mantendo um pensamento crítico saudável. Uma vez eu escutei da minha psicóloga que para trazer um pouco mais de filosofia para a maneira como eu enxergava a espiritualidade. E isso foi muito importante para mim, porque eu realmente sou uma pessoa muito espiritualizada. Mas na minha experiência pessoal com comportamento autodestrutivo, que é por isso que eu falo aqui com vocês hoje, né? Porque um dia eu tive esse desafio na minha vida. E naquele tempo, o que eu via como práticas espirituais, como fé, era muito conduzido pela religião em que eu fui criada. E era uma religião com padrões éticos e morais muito rígidos e muito elevados, que me fazia ter uma experiência de vida muito diferente do que eu gostaria. Isso me trouxe sofrimento muitas vezes. Só que ao longo da minha vida eu fui encontrando outras formas de continuar sendo uma pessoa espiritualizada, mas tirar proveito da espiritualidade. Tanto para me conectar comigo mesma e valorizar o meu pulsar de vida, como para me conectar com coisas maiores, com a minha cosmovisão. E construir a minha cosmovisão a partir de todas as experiências que eu tenho. Então tudo isso foi reformulando a minha cosmovisão. E hoje, de fator de risco, a minha espiritualidade ela se tornou um enorme fator de proteção. Por isso é sempre bom questionarmos as nossas crenças. Enfim, a fé e a espiritualidade e a religião podem trazer conforto para a sua vida, mas também podem ser fatores de risco. Priorize o seu bem-estar físico, emocional e mental quando você for fazer escolhas sobre em que acreditar, como praticar a espiritualidade e sobre as suas crenças religiosas também. Muito obrigada pelo seu tempo. Na semana que vem eu vou falar sobre autocuidado para influenciadores. Te vejo lá.
Até semana que vem. Tchau, tchau!